o que mudou, se mudou, na sua vida após sua maior exposição na mídia? Tive que dobrar a quantidade de consultas com o psicólogo. Foda-se esse negócio de deixar o pescoço no banco. Eu nunca fiz, vou continuar sem fazer. Quanto tempo antes do campeonato você tira reta? Velho, nesse assunto eu deixo muito aberto. Eu prefiro que não use. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, qualquer sonzinho assim atrapalha muito. Me deixa em um estado muito mais... E eu não gosto disso. O Rafa talvez nem veja esse vídeo agora, o que eu vou falar agora, mas ontem a gente tava posando e daí eu falei, pô, Rafa, seu rosto tá começando a dar uma chupada. Aí o Rafa falou assim, você tem que ver quando desidrato. Até meu olho fica vermelho. Mas, velho, Rafa não vai desidratar, tá ligado? O que eu vejo no bodybuilding são dois cenários, né? Tem aquelas pessoas que sempre se acham uma merda e tem aquelas pessoas que são uma merda, mas acham que são foda. O que eu acho sobre fisiculturistas mexicanos? É engraçado que eu tô fazendo aqui, vejo a pele caindo em cima de mim, que eu tô todo descascando da remoção de tatuagem que eu fiz no Brasil. Eu não sei se eu vou conseguir uma imagem mais clara, mas mudou bastante já e tá todo fodido. Minha mão durante o Arnold tava aqui, ó, mas saiu muito já, por isso que era tudo preto assim, sabe? Legal. Você vê, até final do ano que vem já tá quase um braço de gente normal. Hoje talvez eu consiga, ó. Se você pegar no espelho, eu nunca tinha visto essas veias aqui, velho. Cada tatuagem, né? Eu via, tipo assim, mais preto. Agora eu consigo ver um pouco mais. Legal. Vamos lá, hoje tá sendo meu segundo treino desde que eu fui pro Brasil. No Brasil eu treinei tipo 1 ou 2 vezes em 10 dias. Daí ontem eu cheguei aqui de viagem, eu fiz um treino pra espairecer assim da viagem, né? Que foi muito cansativo, muito gratificante, mas muito cansativo. Eu amo o meu trabalho, mas não deixa de ser cansativo e estressante até certo ponto, né? E hoje me pesei e tem uma coisa interessante, né? Agora que eu tô, entre aspas, pra não me encher o saco, agora que eu tô natural, as flutuações de peso são muito menores, né? Afinal de contas eu não tô tomando GH e outros hormônios em doses maiores que fazem com que eu retenha mais, né? Então eu tenho me mantido muito fixo entre 97 e 98 normalmente. E hoje eu acordei pós-viagem e eu bati 95, né? Que foi um peso relativamente baixo. Então, mas ainda assim, se eu estivesse harmonizando, e tivesse cada 10 dias sem treinar, em feira, pra lá e pra cá, com certeza eu teria perdido uns 10 quilos, sabe? É bem bizarro. Hoje a gente vai fazer um treininho de peito. Eu gosto muito de treinar o mais livre possível, né? Quando eu uso mais máquina, normalmente é porque eu estou com preguiça. Mas então hoje provavelmente eu vou fazer crucifixo com halter para começar, depois um supino na barra, depois um desenvolvimento no halter na barra, a gente vai vendo, né? Mas para começar o vídeo de hoje vai ser no mesmo formato da última vez. Perguntas e respostas, tirinho sincero. Enfim, deixa eu só dar uma aquecida aqui. Eu tenho algumas perguntas aqui que me mandaram, tem umas também de ontem da live do Rafa. Pra quem estiver assistindo, velho, a gente tá fazendo live dos treinos do Rafa, né? E obviamente eu não fico falando muito durante o treino pra não atrapalhar o treino dele. Mas só pra vocês saberem, né? A gente provavelmente vai fazer, explica aí, da semana que vem. IR? Que se... In real life. Tá. Então, tipo assim, a finalização dele inteira na semana que vem. Vai ser tipo um Big Brother da finalização do Rafa. Meu irmão, eu tenho que ganhar uma ponta disso aí. O Saulo Soares Nutri perguntou como é que tá a dieta do Rafa. Velho, tá mudando todo dia dentro da mesma base. Mas ele tem postado uns vídeos legais que, né, posta a dieta inteira dele lá. Mas assim, dificilmente tá tendo um dia que é igual ao outro. Tá indo muito de acordo com o dia, de acordo com como tá o treino, de acordo com como é que tá, sabe? Tá variando muito, mas com a mesma base. A gente não tá mudando os alimentos, nem a ordem, é só a quantidade da mesma coisa. Mas que interessante, ó. GH Andrade 11. Dicas para atletas logo após o campeonato. Treino, dieta, hormônios. É uma pergunta um tanto extensa, né? Que a gente pode falar bastante sobre ela. Porque existem diversos cenários, né? Então eu vou tentar resumir ao máximo para não ficar o vídeo inteiro uma pergunta. Vamos pegar um cenário de uma preparação que é como deve ser feita, né? Uma preparação longa,
de ali 16 a 20 semanas talvez, né, considerando só a parte de queima de gordura. E que no final, velho, como qualquer atleta, não importa quão longa foi a preparação, você vai sofrer, né? Considerando que você chegou a um bom físico, a um condicionamento de verdade, velho, não importa quanto você está comendo, não importa se você está fazendo pouco cardio. No papel é pouca coisa, mas quando a gente fica seco de verdade dói. Isso é um fato. Então, chegou no final dali de 16 a 20 semanas que seja de preparação, o ideal, no meu ponto de vista, é se você não tem nenhum tipo de lesão, né, se você vê marcadores, exame de sangue, que é o principal depois do campeonato, e você está saudável o suficiente, eu particularmente acredito sim na possibilidade de fazer uma dieta de rebote e talvez um ciclo de rebote. Isso que vai ditar a sua saúde, tá? Tendo dito isso, se você está carregando da preparação algum tipo de lesão muscular, dor no joelho, dor no cotovelo, eu acho ideal que nesse momento você pare e acesse a saúde, não só em termos de lesão, mas se você vê que o exame de sangue também não está tão bom, né? É um período que a gente precisa focar em recuperar a saúde. Mas é muito importante também que a gente pense no pós-campeonato em estar restabelecendo potencialmente conexões que a gente perdeu ao longo do processo, né? A gente sabe que preparação é um momento egoísta e com o tempo a gente vai criando maturidade, aprendendo a lidar, mas ainda assim falta um pouco de atenção para as pessoas que são importantes na nossa vida, né? Então, embora hajam cenários que a gente consiga fazer uma dieta de rebote e continuar focado ali, é importante que a gente entenda que é um momento que a gente precisa estar restabelecendo de cara um percentual saudável de gordura, né? Para a gente estar protegido de lesões e estar voltando a ter um humor normal, a ter libido normal, a funcionar como uma pessoa normal, sabe? Em qualquer que seja o caso, eu acho que é importante que a gente tenha uma estrutura de dieta. Né? As pessoas que tendem a ficar completamente largadas tendem a perder a linha e a gente perde um momento que pode ser muito importante para a progressão. Né? Então, assim, ainda que seja o primeiro caso de você ter que parar devido ao exame de sangue, devido à lesão e fazer um cruise e cuidar da saúde, ou que você esteja bem de saúde, você consiga fazer um rebote assim pós-campeonato, um ciclo de rebote, algo do tipo, o mais importante é a gente estar estabelecendo níveis saudáveis de gordura para que a gente continue treinando sem se machucar e para que a gente estabeleça, né, a questão de humor, a questão mental realmente e consiga estabelecer conexões ali. Eu não acho que é um momento para você estar 100% focado, preso na dieta, mas é um momento que a gente tem que estabelecer um equilíbrio. Na maior parte do tempo, sim, estar na dieta, e é um momento que a gente consegue botar alimentos que, né, você sinta falta, que talvez não tiveram na preparação, mas é um momento que, assim, a gente pode estar saindo 1 ou 2 vezes na semana, comendo com a família, a gente deve fazer isso, é importante para laços familiares, mas de maneira geral tem que ter uma estrutura, né? Agora, de novo, a questão de ciclo, eu acho que... eu tenho certeza que vai depender do exame, e a questão que é primordial, independente do caso, é a gente estar estabelecendo um certo nível de gordura saudável, né, para todas as funções do corpo. Deixa eu já deixar algo claro que a galera vai ver a garrafa. Gente, não tô na Max, tá? Não tô na Max, eu continuo na Heavy, cupom de desconto, mas é porque eu perdi minha garrafa da Heavy na viagem, eu sempre perco a garrafa em viagem, daí eu peguei do Rafa, tá? E outro, né, aproveitando já, como sempre, camiseta da Alfa, cupom de desconto também. Eu não gostei muito de como construir a resposta ali, então prometo fazer um vídeo depois falando melhor sobre as questões de preparação, mas basicamente, velho, prioridade pós-campeonato é a saúde, tá? Se sua saúde permite, pode fazer um ciclo de rebote, por assim dizer,
Eu acho que dá para aproveitar bem sim na prática, eu vejo isso. Se sua saúde não tá em dia, né, e você vai saber isso a partir de exame, de lesões, dá um tempo, relaxa, tá? E em qualquer um dos casos, bota de imediato, no mínimo, uma dieta de manutenção, calorias de manutenção, se não manutenção, leve superávit para acumular um pouquinho de gordura, a gente precisa disso, para treino, para humor, para libido, para tudo isso, tá? Luke Skywalker 847. O que você acha de 2 treinos no dia? Vale a pena? Por exemplo, puxada de manhã e remada à noite. Velho, são situações e situações, sabe? Eu vejo que, por exemplo, o Rafa agora ele tá fazendo, né? A gente tem, tipo assim, costas de manhã, braço à noite, algo do tipo. Isso é uma construção do Léo. O exemplo que você deu de remada de manhã, desculpa, puxada de manhã e remada à noite, por exemplo, eu acho que não faz sentido porque, velho, não tem tanta puxada assim pra fazer, sabe? Você vai tentar todas as variações de puxada e depois todas as variações de remada. Vai ficar um volume muito lixo. Além de que no segundo treino, se você tá treinando essencialmente o mesmo grupo muscular, você vai chegar fatigado, sabe? Não dá pra você sair agora, até quase agora, treinar de noite. O treino da noite vai ser uma merda, a não ser que você treine fraco de manhã, né? Então eu não acho inteligente. Dá pra fazer um volume controlado, bonitinho? Dá, mas eu não vejo sentido. Eu, do jeito que eu gosto de treinar, que eu acho que você tem que tentar buscar falhas sempre, realmente não entra na minha cabeça que você vai conseguir ter um segundo treino de qualidade. O que eu fiz também foi algo já parecido com o Rafa, né? Tipo assim, um grupo grande de manhã, um grupo pequeno à noite. Ou o contrário, né? Normalmente um grupo grande de manhã, porque se você fadigar o braço à noite, por exemplo, vai treinar bíceps de manhã e costas à noite. Se fadigar muito bíceps agora, talvez à noite você perca um pouco o rendimento, né? Então, se você for fazer algo nesse sentido, busca iniciar com o que seja mais pesado, por exemplo, as costas, e à noite você talvez termine com bíceps que não precisam lá de tanta carga. Mas de maneira geral, velho, eu realmente gosto da ideia de focar em um momento do dia e dar tudo que você tem naquele momento e não deixar um pouco para depois, sabe? Caião. DHB, pouco falado, pouco usado. Qual a sua visão? Uma merda. Tá, não é bem assim, tá? Tipo assim, obviamente a gente sabe que o composto em si pode trazer bons resultados, mas tem muito efeito secundário que eu acho que não vale muito a pena. Então, por exemplo, na minha opinião, velho, se a gente fala, pra mim, assim, ó, a parte de hormônio no bodybuilding é a parte mais fácil, tá? Basicamente, em off, você quer o que te permite uma maior performance com a menor dose e a menor quantidade de colaterais. DHB, nesse sentido, pode ser benéfico porque normalmente a dose que você usa dela é muito baixa, então você não vai estar usando uma dosagem muito alta e os colaterais não são tão conhecidos assim. No entanto, velho, é uma droga extremamente difícil de fazer e que normalmente, pelo menos 99%, vai doer a aplicação. Se tá inflamando, vai atrapalhar no seu treino. Se atrapalha no seu treino, pra mim não faz sentido, sabe? E, assim, tem compostos que são muito mais estudados e que os colaterais são muito mais conhecidos. Então, pra que se aventurar nesses mais exóticos, por assim dizer, sabe? Já passei pra pessoas e conheço pessoas que se dão bem, sim. Só que não é nada que as pessoas usem no longo prazo porque não parece ser vantajoso no longo prazo. Então, embora potencialmente traga uma qualidade legal, devido à questão de aplicação e devido à questão de a gente não ter um entendimento muito profundo do que ela de fato faz no longo prazo, talvez não seja tão legal, sabe? Mas a princípio, assim, o que eu vejo de pior realmente é... Eu tenho um amigo que me deu um bujão uma vez e, velho, eu nem abri a tampa, eu juro, não abri a tampa e conseguia sentir o cheiro. Eu falei, velho, quão tóxico que deve ser essa merda, sabe? Ele não perguntou de mente, mas mente é um composto que eu gosto, mas assim, é um composto que eu vejo que mexe muito com o hematócrito, que eu já vi relato de mexer muito com os rins, e que, bom, ele é benéfico por ser eficaz em doses pequenas e por ser muito bom pro treino, mas eu também já vi muito relato de ser ruim pra cabeça, e se eu não me engano, tá? Ele foi originalmente feito em busca de um anticoncepcional masculino, então pode ser que para fertilidade ele seja muito ruim. Essa parte em específico, não botem a mão no fogo, porque eu tô falando da minha memória, talvez não seja de fato isso, mas seja como for, tipo assim, a questão psicológica parece ser muito afetada com ela, e a questão renal e de hematócrito parecem também ser muito ruins. Devido a isso, você não conseguiria estar utilizando por bastante tempo, e se você não consegue estar usando por muito tempo, vai encurtar o tempo do off-season. Então, se a ideia de off-season é ser mais longo, não parece fazer tanto sentido. Quando eu vejo o benefício no mente,
que é como eu usei em mim, em alguns atletas também, é usar na parte final do off-season. Quando, tipo assim, já tá difícil até de progredir no treino, você volta como se fosse um a mais. Seria a mesma coisa que orais no off-season. Eu, particularmente, não passo pra ninguém oral em off-season. Porque se você trabalhar na digestão, e provavelmente vai trabalhar na digestão, você vai parar de fazer o principal do off-season, que é comer, sabe? Então, enfim, se for pra usar, usa no final do off-season pra focar no treino, tá? O mente por si não vai fazer nada gritante além do treino em si, que é realmente o drive principal para hipertrofia. Eu lembro que o Ramon reclamou comigo de usar tênis da Nike com meia da Adidas. É por isso que Tchelinho usa Crocs. É mais fácil. Uma coisa que a gente não filmou, que o Lucas estava organizando a câmera, é que sempre antes de peito, velho, qualquer exercício de press, eu gosto de fazer um pouco de tríceps, tá? Porque joga um pouco de sangue nessa região e daí já protege de lesão no cotovelo, que é muito, muito comum em atleta, né? Diego Pimenta, como você monta um pré-treino? Você não usa, né? Não, eu sinceramente não uso. A Heavy, ela tem 2 pré-treinos, um com um pouco mais de estimulante, um com menos. Eu não uso nenhum dos dois, né? Eu uso, quando eu uso alguma coisa, é o intratreino, porque tem menos cafeína. Mas eu tô falando disso porque no meu caso, eu particularmente, não gosto nem de música durante o treino, eu sou muito chato. Para eu treinar bem, eu preciso estar 100% focado aqui, concentrado, e eu sou uma pessoa que, tipo assim, qualquer sonzinho assim atrapalha muito. E diante disso, tipo assim, estimulante me deixa em um estado muito mais... E eu não gosto disso. Eu sou uma pessoa que não gosta de se sentir assim, sabe? No máximo um cafezinho, e olha lá, eu concentro muito melhor nas coisas quando eu tô mais calmo, né? Então, quando eu uso algum pré-treino, é mais com produtos para pump, né? Então, por exemplo, citrulina, metalanina, arginina. Atualmente eu uso mais citrulina, L-citrulina, não citrulina malato. L-citrulina é a forma mais pura, então é mais fácil de ter uma absorção melhor em quantidades menores, então é um pouco mais difícil de você encontrar suplemento com ela. E taurina, né? Taurina, principalmente para quem usa clenbuterol, mas embora eu não use, é muito bom para estar mantendo um pump bom também. E para questões de hidratação, né? Quem usa clenbuterol ele tende a esgotar estoques de taurina, né, que faz com que tenha cãibra. Então muita gente acha que o problema de clenbuterol é com potássio, mas muitas vezes é taurina, né? Eu não estou usando, mas enfim, né, é um aminoácido que é bom para manter hidratação e contração muscular. E fora isso, eu gosto de usar magnésio na forma de magnésio malato. Para intratreino também, para questão de hidratação celular durante o treino, é muito bom. Então eu gosto, basicamente, né, resumindo, citrulina, em formato L-citrulina, taurina e magnésio malato. Você pode estar botando aí betalanina também, eu não gosto muito daquela coceira. E estimulantes, eu particularmente não gosto, mas se você gosta, se você fica em um estado mental que te ajuda a performar melhor, se você toma um café, algo do tipo, ou enfim, quantidades mais altas de cafeína, talvez te sirva também. Eu particularmente não me dou bem não. Pensa em quando você pega a barra, em empurrar as costas no banco. Então sempre que você estiver empurrando para cima, pense que você está tentando entrar no banco, sabe? RR Malheiros, o que mudou, se mudou, na sua vida após sua maior exposição na mídia?
tive que dobrar a quantidade de consultas com o psicólogo. Basicamente isso aí, né? Não. Velho, assim, né? Mas assim, falando em uma tonalidade mais sincera agora, é difícil, sabe? Tem muita gente negativa na mídia e isso nos afeta, somos seres humanos também. Eu sou sortudo de me posicionar de maneira em que eu crie uma comunidade muito positiva. Então as pessoas que me circulam, as pessoas que me seguem de maneira geral, as pessoas que comentam os meus posts ou meu YouTube, por exemplo, tem sido um movimento muito legal. Então eu já agradeço vocês de antemão, porque tem sido muito gratificante, né? Hoje eu consigo alcançar as pessoas de uma maneira positiva, pelo que eu vejo, pelo menos, de ter uma influência positiva e de ajudar realmente as pessoas, né? Porque, bom, tem gente que se expõe na mídia de diferentes maneiras, né? Eu sempre me mantive muito firme no meu propósito e nos meus valores. Então, diante disso, eu consigo ser eu não precisei criar um personagem. As pessoas foram me conhecendo não o Cello, o coach Cello personagem, mas o Marcelo de verdade, né? Em grande parte, na maior parte, quem eu sou aqui nos vídeos é quem eu sou de maneira na vida real, né? Aqui nos vídeos, no Instagram. E óbvio, né? Tem muita coisa particular da minha vida que eu não exponho, porque não há necessidade. Mas as pessoas que me seguem porque gostam do meu trabalho, né? E eu tenho visto que a comunidade que eu venho criando é uma comunidade de pessoas muito boas, né? Assim, o Arnold, por exemplo, agora, foi um momento muito legal na minha carreira, porque eu obviamente estava lá para trabalho, não pude dar atenção para as pessoas que eu gostaria, então até, perdão por isso se você estava lá, tentou tirar uma foto, eu não tive tempo para conversar, mas eu vejo que, tipo assim, eu tô criando uma comunidade muito forte, né, de pessoas realmente interessadas em crescer, interessadas em conhecimento, interessadas no bodybuilding, que tem me apoiado de uma maneira muito positiva. Então, é difícil por muitas vezes, mas assim, eu tenho conseguido filtrar muito bem e focar apenas na parte positiva, né, não tenho focado nas pessoas que me tentam botar para baixo, não só a mim, mas como o Rafa, como qualquer pessoa do meu círculo, e tenho focado realmente nas pessoas que estão botando para cima, que torcem junto, que chegam, que colam junto e que estão querendo ali, torcendo pro crescimento. E dessa maneira tem sido muito bom, né? Essa questão de exposição, por assim dizer. E eu sinto que eu tenho feito um trabalho muito sincero de acordo com os valores, né? No qual eu não estou tentando me vender, não estou tentando vender nada para ninguém, além do meu conhecimento, né? E além de tentar genuinamente ajudar as pessoas que me seguem. E então nesse aspecto, velho, tem sido realmente muito recompensador ver que as pessoas têm gostado e apoiado e que a gente tem crescido junto como uma comunidade muito positiva, né? Então, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que acompanha. Foda-se esse negócio de deixar o pescoço no banco. Eu nunca fiz, vou continuar sem fazer. Pausa na programação do Q&A para avaliar o Rafa, que vocês não vão ver agora não, falta só 10 dias. Podia ter uma bike lá no backstage, né? Deu um papo na perna. Porra! Olha como tá o glúteo, ó. Nessa que eu tô falando, Rafa, pra já começar... Pra cá. Tipo, pensa no pé de trás. O pé de trás começar já assim, tá ligado? Que na hora que vira, aí a perna fica paralela. Aí, tá vendo o que eu tô falando? Quanto mais pra lá você começa, mais a perna fica paralela quando você vira pra cá. Vamos lá, Victor Mariano. Quanto tempo antes do campeonato você tira a reta? Velho, nesse assunto eu deixo muito aberto, eu prefiro que não use, tá? Se tiver de usar, normalmente eu não passo, mas se a pessoa escolher de usar, velho, juro, tira tipo assim, faltando umas 6 semanas, velho. 8 a 6 semanas, no mais tardar, faltando um mês, eu diria. O Victor Mariano também, estou 2 a 3 semanas do campeonato, 2 semanas do terceiro campeonato seguido. O que fazer para o corpo continuar respondendo? Velho, o mínimo de estresse possível. Não é uma boa escolha fazer muito campeonato em sequência, sendo a sua escolha fazer isso, o mínimo de estresse possível, o mínimo de variação possível e o mínimo de diurético possível, tá? Quanto mais diurético você usar em campeonatos anteriores, mais difícil vai ser controlar o rebote ali que você tem ali nas primeiras semanas. E o mesmo funciona para desidratação. Se você desidratar de maneira muito pesada, nos primeiros campeonatos o rebote vai ser maior e vai ser mais difícil fazer com que o corpo encontre um equilíbrio, por assim dizer, e volte a responder da maneira que você espera.
Você gosta de fazer semanas de deload ou trabalha mais com o máximo de volume recuperável? Eu trabalho com o máximo de volume recuperável, eu aconselho que o façam, que não é uma regra, não existe uma regra para ninguém. Tendo dito isso, ainda assim, eu acredito sim que é necessário em alguma fase na vida de todo mundo fazer um deload. Não importa a teoria, velho, não importa quanto você seja bitolado ali com a questão de volume, de fadiga, em algum momento você vai precisar de um deload. A gente precisa de uma manutenção na máquina, isso é um fato, tá? Não tem ciência, não tem moleque aí da ciência que tira isso da minha cabeça, são anos vivendo isso, tipo assim, de maneira mais controlada possível. Chega um momento que a gente precisa de um descanso, que o corpo pare de responder e não tem controle de volume que faça com que isso não seja necessário, sabe? B. Ferreira, você tende a preferir alguma metodologia de disposição de carboidratos ao longo do dia? Eu gosto do mínimo de variação possível para que não tenham muitos picos e vales, por assim dizer, na glicemia sanguínea durante o dia. No entanto, se a gente pensa em algum horário que tenha, não a necessidade, mas uma possibilidade, um potencial maior para aumentar a quantidade de carboidratos durante o dia, eu diria no peri-workout, né, que seria pré, intra e pós-treino. Intra não tanto, porque acaba sendo desconfortável, mas pré e pós-treino, dependendo da sua digestão também. E no café da manhã, sabe? Como terceira opção, por assim dizer. Rodrigo Stopa é um cliente da consultoria, inclusive. Existe benefício real na ingestão de carboidrato, proteína e calorias intra-treino? Velho, existe, tá? Quando a gente fala em reposição de glicogênio, não é tão simples assim, tá? Um treinamento resistido, né? Um treinamento enfim, de hipertrofia, de musculação, não vai atacar, por assim dizer, tanto diretamente os estoques de glicogênio. Sim, desde a primeira repetição a gente já está usando um pouco de glicogênio, mas não é como se fosse uma corrida, por exemplo. Tendo dito isso, eu vejo sim que faz sentido, eu vejo que existe uma questão de volumização celular, algo entre essas linhas que fazem com que você tenha um pump maior, e essa hidratação celular durante o treino parece que, né, leva nutrientes para dentro da célula e que se faz benéfico de alguma maneira. Eu não estou falando que é necessária a reposição de glicogênio nesse momento. A síntese de glicogênio acontece durante o dia com todas as refeições, né? Então a gente sabe que, tipo assim, não é a refeição imediatamente pós-treino a principal para a síntese de glicogênio. Mas além dessa questão de hidratação celular, de carregar mais nutrientes para a célula nessa fase, durante o treino, por exemplo, eu vejo que existe também um efeito placebo, né? E se de alguma forma você está utilizando um shake intra-treino, faz com que você sustente uma sessão de treinamento por mais tempo, ainda que seja só psicologicamente, eu já vejo benefício real. Além disso, existe também o benefício da gente estar aumentando mais calorias e mais a quantidade de carboidrato em um momento durante o dia, além das refeições, né, possibilitando que você coma mais, e já é um lugar para você tirar os carboidratos de cara quando você começar um pré-contest, uma dieta de secar. Eu acho sim que é bastante válido estar usando carboidratos de intra-treino, principalmente se você usa insulina. Ô, Cello, eu tenho uma pergunta. Eu vi uma galera no dia da live comentando no chat sobre a resposta do físico com shows consecutivos. Eu já vi a galera falando, eu já vi o próprio Brandão falando que o físico dele responde no primeiro show. Até o Ronnie Coleman já falou isso. Só que você teve uma experiência com o Lucas ano passado. Vocês ganharam 2 shows seguidos e fizeram um top 3 no Olímpia. Isso serve de parâmetro como uma boa resposta? Qual que é a sua visão diante disso, do corpo fresh na primeira competição? Só que em contrapartida, o resultado que vocês trouxeram no ano passado, com o Lucas Garcia, por exemplo. Eu acho que depende muito do intervalo que você tem entre shows. Então, e também depende muito de quanto que você puxa pro primeiro show. O Rafa talvez nem veja esse vídeo agora, o que eu vou falar agora, mas ontem a gente tava posando, e daí eu falei, pô, Rafa, seu rosto tá começando a dar uma chupada. Aí o Rafa falou assim, você tem que ver quando desidrato, até meu olho fica vermelho. Naquele momento quase que eu falava, mas eu não falei nada, né, pra não pegar ele desprevenido. Mas, velho, o Rafa não vai desidratar, tá ligado? Tipo assim, tudo bem, a gente manipula um pouquinho de água ali pra dar uma leve diurese, mas não a ponto de ficar desidratado. Porque o Rafa, ele tá ficando seco como ele nunca ficou.
né? Que é o que eu faço com todo mundo que eu preparo, é o que eu tento fazer com todo mundo que eu preparo. Então, se você chega em um ponto que você tá de fato seco, é diferente, tá seco de estar desidratado, é muito diferente, sabe? O nível de diurese que você faz não é tão alto, sabe? É realmente por um detalhe, mas, por exemplo, o Rafa não vai estar usando um caminhão de diurético. Se usar alguma coisa, vai ser punhetinha, sabe? Porque a gente tá chegando em um nível de condicionamento físico, de percentual de gordura muito baixo. E diante disso, eu também não vou puxar muito a água, porque eu vejo que o Rafa bebendo o que ele bebe, depois de 5 ou 6 litros por dia, ele mantém um arredondamento muito bom. Então eu pretendo que ele suba ali nas prévias com uns 2, 3 litros de água e nas finais com talvez uns 5 litros também, sabe? Então, o que eu vejo é que assim, nessa de desidratar de maneira muito pesada, é muito mais difícil de o corpo estar se recuperando para uma próxima competição. Como eu não tenho essa abordagem de fazer uma diurese muito forte, e eu tenho certeza que o Rafa não vai precisar disso, né? Eu prevejo que, além do fato da gente não estar fazendo uma desidratação muito grande, eu vou estar conhecendo melhor o físico dele na primeira preparação. Então, em um mundo ideal, né, que dentro do que eu puder controlar, eu acredito que o físico no melhor palco vai ser o primeiro, vai ser o segundo, né, que eu já vou conhecer ele melhor, enfim. Pode ser que seja algo parecido, mas cada vez que a gente competir, eu tento, tipo assim, ter o máximo de data possível, o máximo de insight possível do físico dele, da resposta dele, para estar melhorando a cada competição. Mas, tipo assim, o que normalmente acontece em pessoas que na segunda em diante não voltam tão bem quanto, é realmente a fadiga. Então, assim, vamos supor que em um mundo hipotético no qual a pessoa também não passa por uma diurese tão grande, né, que é o que eu acho ideal. Ainda assim, se ele tiver um intervalo muito grande entre competições, o corpo tipo assim, sofre, sabe? É muito difícil sustentar a performance, sustentar a musculatura realmente em um intervalo de tempo muito grande entre competições. Então, se você for do Garcia, pô, a gente foi pro Tampa, no Texas ele veio melhor que o Tampa, porque a gente teve, eu consegui pegar um feeling melhor do corpo dele, enfim. Pro Olímpia, embora tenha sido uma resposta muito boa, foi muito mais difícil conseguir a resposta que a gente teve. Foi muito mais difícil, porque ele já estava vindo de 20 semanas de preparação e teve que estender mais 6, né? Então, a gente conseguir gerenciar a fadiga, gerenciar aquele cansaço foi muito mais difícil. Mas muito. Tipo assim, o Garcia mal teve refeed indo pro Tampa e pro Texas. Pro Olímpia teve muito mais, mas é porque a preparação se estendeu, sabe? Então, eu acho que, tipo assim, é realmente um gerenciamento de fadiga muito específico que tem que ter, além do fato da desidratação, da diurese, da semana final, não ter manipulações muito absurdas, porque manipulações muito absurdas fazem com que o corpo realmente tenha um baque muito maior e demore mais de se recuperar. Então, se a gente precisasse, né, fazer algo muito absurdo pro New York, pro Pitts, seria muito mais difícil dele recuperar o fullness e de certa forma encontrar uma homeostase na qual a gente pudesse iniciar um segundo momento ali de peak week, por assim dizer, sem ser tão danoso no corpo dele. Mas eu acredito que o Pitts vai ser ainda melhor que New York, sabe? Eu realmente... não. É bom, óbvio, né, que eu falo o que eu penso, eu falo o que eu tô vendo e a gente tenta sempre melhorar, mas assim, tem coisas que fogem do nosso controle. Espero que não seja o caso. Eu tô bem confiante, tô bem tranquilo, né? Eu vi ele ali agora e falei, velho, termina aí que, né, não tô com medo, né? Tá bem de boa. Tendo dito isso, algo que a gente não controla são as políticas, né? Então, torcer para que não aconteça nada nesse sentido, né? E, obviamente, há uma tendência, a gente vê, deles querendo mais atletas qualificados, então, em um segundo campeonato, a gente precisa estar realmente muito, muito bom, porque o que eu vejo é que se existe uma margem muito próxima ali entre o primeiro e o segundo lugar, normalmente eles dão para quem ainda não se qualificou, né? E tudo bem, faz sentido, a Pro League quer mais atletas competindo, mas a ideia é que a gente realmente garanta um look, tipo assim, que seja imbatível, sabe? E acho que a gente tá no caminho. Freitas Personal Underline. Quanto tempo antes da competição retirar o GH? Velho, não existe uma regra. Tem gente que nunca tira.
Com o Vitor Porto eu não tirei, com o Garcia eu não tirei. Se você chega em um percentual de gordura muito baixo, no qual você, tipo assim, não tá necessariamente retendo líquido, não tem por que tirar, sabe? Muitas vezes o líquido que você tá retendo é intramuscular. Então o que eu diria, se você tem uma tendência muito forte a realmente reter com o GH, talvez tire para trazer aquele detalhe a mais. Mas tipo assim, se você mantém um arredondamento que é mais brilhante no seu físico do que o condicionamento em si, eu tentaria primeiro começar com um processo de diurese ali, tipo, potencialmente uma hiperidratação, algo do tipo, ver primeiro o resultado disso, mantendo o GH e ver quanto que você consegue manter de condicionamento sem afetar o arredondamento. Então, se com o processo inicial ali de diurese, seja subir na água, seja o que você quiser fazer, você vê que tem uma condição boa, talvez mantenha o GH para manter mais arredondamento e talvez no carb up, no restante da finalização, saia mais água e o GH não atrapalhe, né? Por outro lado, eu vejo que, tipo assim, GHs mais baratos tendem a reter mais. Então, assim, mas no final das contas é genética. Então, se a sua genética é de realmente reter muito líquido extracelular do GH, tira faltando uma semana, algo do tipo. Se você tem problema de bater peso, tira faltando umas 2. Mas, se você vê que está em um percentual de gordura muito baixo e ele mantém um bom arredondamento, eu não tiraria. Sabe? Neuvert. Rettenbuch faria sentido ou não? Eu falei disso no outro vídeo, assiste lá que tem mais informação, mas, velho, resumindo, não. Adriana Cristina Correia. Indica suplementação de glutamina para todos os atletas? Não, não existe nada que eu indique para todo mundo. Bom, talvez o ômega 3 eu indique para todo mundo. Creatina também todo mundo tem um bom uso, mas assim, glutamina, eu vejo benefício, eu vejo de fato benefício, principalmente na digestão. Né? Estudos são tipo assim, meio que controversos nesse sentido, mas eu vejo na prática, em atletas de alto nível, um bom benefício da glutamina na digestão. Então assim, é sempre uma ferramenta a mais, mas dizer que é necessário não dá para dizer. Mas, né, em casos de atletas de alto nível que precisam estar comendo muito mais do que uma pessoa normal durante anos de carreira, eu acredito que seja extremamente benéfico. É um dos suplementos que com certeza está no meu stack diário. Vocês estão vendo que o treino de hoje foram basicamente 4 movimentos e já estaria suficiente. O que eu indicaria, na maioria dos casos, era potencialmente, em vez de fazer um movimento isolado de tríceps, fazer uma paralela, porque daí você vai estar atingindo a porção do deltoide anterior, o peitoral e o tríceps também. Mas eu estou optando por fazer isso aqui porque eu cheguei de viagem ontem, então estou um pouco mais cansado. Então optei por fazer apenas um movimento isolado de peitoral, que foi o crucifixo no halter, daí o supino reto na barra. Daí a gente foi pro desenvolvimento com halter, que foca mais em deltoide, mas pega um pouquinho na porção clavicular do peitoral. E daí agora eu tô fazendo o isolado de tríceps porque eu não quero tanta carga quanto eu precisaria botar na paralela para ser efetivo. E além disso, eu ainda estou melhorando, já tem quase 24, 25, 26, quase 2 anos que eu ainda estou tratando o tríceps. E agora que minha dor tá indo embora, eu sinto que para minha conexão neuromuscular tem sido muito melhor esse movimento do que a paralela em si. Conexão muscular essa, neuromuscular essa que eu perdi em grande parte devido à lesão que eu tive. É por isso que eu tremo tanto fazendo os exercícios. Né? Beto Rodrigues 7543. Prós e contras do uso de GH. Velho, o contra é que é muito caro e tem bastante efeito colateral, tá? Potencialmente ele pode levar ao hipotireoidismo, potencialmente ele pode levar a uma pré-diabetes, talvez até uma diabetes. Ele pode causar, do que eu fui vítima, né? Túnel de carpo, além de síndrome de Kervin e outros problemas articulares. Então, assim, não pensem que GH é mil maravilhas, porque ele tem 5 colaterais, né? Além de, tipo assim, se você tiver alguma propensão a ter câncer, você tiver células dormentes de câncer, algum tumor que você não saiba, ele pode multiplicar tudo isso. Então, GH é, de certa forma, perigoso. Né? Os benefícios seriam uma grande sinergia diante de tudo que você está fazendo. Então, assim, a sinergia de outros hormônios com o GH é muito boa.
bom, principalmente na jogar insulina, mas também de outros hormônios, enfim. Ele é muito bom para hipertrofia de maneira geral. Ele é muito bom para lipólise de maneira geral, desde que a tireoide esteja em dia e desde que a glicemia esteja em dia também. Então, assim, para um next level, pelo menos quando a gente fala de categorias pesadas, eu acredito sim que GH não é essencial, afinal de contas, quem nasceu para ser grande vai ser grande, mas é uma ferramenta de extrema importância, né, para quem quer estar subindo em categorias mais pesadas. Talvez Men's Physique não necessariamente precisa, conheço muito Men's Physique Pro que não usa. Classic, tem gente que não necessita, mas eu diria que para categorias pesadas é uma ferramenta quase que obrigatória, assim, sabe? Mas assim, se você é um cara normal, que você não quer ser atleta, eu sinceramente não gastaria meu dinheiro não é essa Coca-Cola toda em uma dosagem pequena. O que acha de sauna na finalização? Velho, se você precisa bater peso, pode vir a ser uma ferramenta. Mas se não é o caso, eu evitaria. Eu vejo muita gente utilizando, mas pensa, se você está utilizando de diferentes ferramentas, né? Sauna, água, potencialmente mexendo em sódio, para estar aumentando a diurese, para estar aumentando a desidratação, você pode acabar perdendo a mão do que está funcionando ou não. E assim, se você, por exemplo, faz uma sauna, o seu corpo vai querer de alguma forma reidratar também, né? Então, eu tentaria, tipo assim, manipular o mínimo de variáveis possíveis, utilizar o mínimo de ferramentas possíveis quando a gente fala de desidratação, porque o corpo não quer ficar desidratado, basicamente isso, né? Então, para você ter um rebote pequeno, por assim dizer, que venha a te ter um pouco mais no dia do show, há grandes chances, né? Eu vejo muita gente usando, mas eu preferiria evitar, a não ser que seja algo rápido, tipo assim, uns 10, talvez 15 minutos, assim, para dar uma relaxada, daí pode vir a ser benéfico. O que você acha sobre jejum intermitente? Dudu.m_07. Velho, eu falaria com... eu estudaria artigos do Dudu Halush, ele é um cara que fala muito bem sobre jejum. Eu diria que é uma ferramenta muito boa para longevidade, mas não necessariamente para atletas de bodybuilding em fase de crescimento ou em preparação, né? Eu acredito que dá para se aplicar em atletas também, em uma fase que a gente busca por mais saúde, por mais longevidade, para estar potencialmente melhorando a digestão, potencialmente melhorando a sensibilidade à insulina, outras questões nesse sentido. Mas se a gente for falar de jejum intermitente diretamente para hipertrofia, é algo que contribui em fases ao redor ali, fora da fase de crescimento de fato, né? Não sei se seja algo pontual, mas ainda assim, para hipertrofia, diretamente falando, não acho interessante não. Rodrigo_FL, vê usabilidade em metformina de acordo com o protocolo ou acho um tiro no pé? Não, acho que tem uso sim, é bom. A gente tem que pensar que tudo que a gente faz como atleta é meio extremo, né? Então a gente está comendo constantemente, não é que a gente está comendo um dia de mais calorias, é constantemente quantidade de carboidrato e outros nutrientes que não necessariamente a gente precisa, que é em prol de crescer, por exemplo. Então assim, esses recursos tendem a melhorar algo que uma pessoa normal não precisaria em uma dieta normal, mas como nós estamos sempre ali em modo hiper, por exemplo, acaba que tem uso sim. O Érico Júnior perguntou se é normal depois de 15 dias da última dose de deposteron de farmácia o resultado ser 97. Se você fez uma dose hoje, depois de anos com testosterona baixa, provavelmente. Não é impossível que venha a acontecer, mas não é o esperado se você está tomando mais tempo. O B.Vilaubab.JJ explica melhor sobre o cardio de jejum, exemplo do Rafa. Velho, o cardio de jejum é realmente, em termos de caloria por caloria, não vai fazer tanta diferença, tá? A gente vê que a maioria dos estudos não diz que queima mais gordura diretamente. Mas assim, existe toda uma questão hormonal que faz com que seja benéfico fazer naquele horário ali da manhã, que por exemplo, quando a gente acorda, os níveis de cortisol tendem a subir, e devido a isso, potencialmente, se você está usando hormônios ou, enfim, né, se você está realmente conseguindo manter um nível de anticatabolismo, a gente consegue melhorar a queima de gordura naquele momento, além do fato de rotina, né? Para mim, é mais sobre a questão de rotina do que de queima de fato.
é muito sobre a questão de você acordar e mostrar para o seu corpo que seu dia vai começar, que você está pronto para começar o dia. É um momento que é só seu de acordar e ali dar uma caminhada e começar a planejar o dia pela frente, conseguir mentalizar tudo que você quer fazer, sabe? Eu acho que é muito benéfico nesse aspecto mental, acima de qualquer outro, mas como eu falei, no aspecto fisiológico, pode ser que haja assim uma pequena diferença devido ao momento do dia. Atleta de preparação precisa dormir, vamos deixar ele dormir. Vai acordar amanhã. th.classic, por que coaches que são atletas contratam outros coaches para fazer a preparação deles? Velho, eu falo até por mim, que eu fui atleta a vida inteira e sempre tive coach, né? No meu caso sempre foi muito por aprendizado, mas também porque, velho, ainda que eu não quisesse aprender, né? Vamos supor que chegou um ponto que eu não tenho mais o que aprender. O que nunca vai acontecer, a gente sempre tem algo a aprender. Mas ainda que hipoteticamente fosse o caso, velho, é muito difícil uma preparação na qual você se veja com clareza. A gente tá sempre se sabotando, né? Eu falo por mim, eu nunca me prepararia, né? Ainda que eu soubesse de tudo, que mais uma vez nunca vai acontecer, eu tenho certeza que se eu fosse me preparar, velho, ia faltar 8 semanas pro show, eu ia estar pronto, ia chegar no show parecendo uma lagartixa, porque eu ia querer puxar, né? O que eu vejo no bodybuilding são dois cenários, né? Tem aquelas pessoas que sempre se acham uma merda, né? Que era sempre o meu caso, que por um lado é bom, porque você tá sempre buscando evoluir, e tem aquelas pessoas que são uma merda, mas acham que são foda. Esses são os dois casos que eu vejo no bodybuilding. Então nenhum dos casos está pronto para se preparar, não. Mas tendo dito isso, tem pessoas que se preparam e fazem um bom trabalho. Eu particularmente, ainda que, bom, como eu disse, né, meu propósito é sempre aprender mais de pessoas diferentes, mas eu sei que eu não tenho a capacidade mental de me preparar. Eu não me enxergo com olhos precisos, eu sempre acho que eu tô uma merda, então eu não conseguiria fazer isso não. E, pô, sei lá, você vê os melhores do mundo, tá ligado? Um Phil Heath da vida, um Flex Lewis. Esses caras são inteligentes pra caralho, velho. Né? Porra, não é porque eles não vivem de ser coach, não fazem conteúdo informativo que eles são burros, né? E nem os melhores do mundo se preparam. Imagina nós, eles, né, pessoas normais. Mr. Hugo Ribeiro, boas gorduras são bem-vindas em bulk e aumentam o BF devido a já estar em surplus. Não é a gordura que vai aumentar o BF, é o surplus, então independente do que você esteja comendo, isso vai acontecer, tá? Obviamente que quanto vai depender de quanto que é o surplus, mas assim, boas gorduras são sempre bem-vindas. Eu não faço fase nenhuma sem gordura, né? Se um caso muito extremo de condição, a gente pode tirar um pouco mais, mas ainda assim, sempre na minha dieta, a maioria das refeições vai ter alguma gordura boa, tá? E para finalizar, né, algumas dessas perguntas aqui, né, teve 4 que eu respondi hoje no Instagram. Uma foi perguntando sobre HMB, outra foi sobre o que eu acho sobre fisiculturistas mexicanos. Um cara perguntou para o natural em déficit quanto gosta de deixar proteína por quilo. Respondi isso no Instagram, mas respondendo de novo, eu gosto de deixar no nível mais alto, por exemplo, assim, 3 gramas por quilo, potencialmente até 3,5. Tá? Simplesmente porque atletas naturais não tem nenhuma outra ferramenta anabólica além da comida do descanso, né? Atletas hormonizados têm os hormônios. Então, naturais, eles precisam estar potencializando ao máximo o quanto de comida que eles conseguem botar para dentro. Assim sendo, eu acredito que mais proteína cabe mais em atletas naturais, né? Se a gente fala que hormonizados têm um particionamento, um aproveitamento melhor devido ao uso de ergogênicos, a gente tem que pensar que devido a isso, menos já seria utilizado de maneira mais eficiente para a síntese de proteína muscular também, porque proteína não é só usada para músculo, né?
Mas enfim, para terminar, essa pergunta aqui do S2 Peco Underline. Você prefere fazer um off-season pesado curto ou uma manutenção longa? Eu prefiro fazer um off-season longo. A manutenção longa você vai manter no off-season pesado curto, provavelmente você vai engordar e assim, por ser curto não vai botar massa muscular de fato. Um off-season bom é um off-season com support mais leve que você consiga sustentar no longo prazo. Longo prazo vai ser sempre a chave para tudo no bodybuilding. E é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam de curtir, de favoritar, de tudo isso aí que eu não sei, né? E é isso. Muito obrigado. Tem muito conteúdo por vir. Esse vai ser o último episódio no meu canal aqui em Vegas. Em breve a gente está lá em Nova York, depois em Pittsburgh. Espero estar conseguindo fazer o máximo de conteúdo possível. E o que eu falei ali mais cedo no vídeo sobre estar criando uma comunidade muito positiva é mais pura verdade, tá? Eu tô muito feliz com o que eu tenho criado aqui, né? Com a galera que vem acompanhando, que vem juntando forças, que vem torcendo, tá? Ninguém cresce junto, ou ninguém cresce sozinho, né? A gente só cresce quando a gente se une. Então, o meu crescimento é graças a vocês e eu espero estar retribuindo também com um pouco de conhecimento que eu tenho e prometo apenas sempre buscar mais conhecimento para estar, né, conseguindo contribuir com vocês cada vez mais. Muito obrigado, tenha uma ótima semana.